Romanos capítulo de número 16. Romanos 16. Me vê um pouquinho mais de retorno para mim, só um pouquinho mais. Romanos 16. Aos pastores que nos visitam, de outras denominações, que bom conhecê-los, os pastores de Barreto, entre outros. Romanos 16, verso 1. Vocês leem em pé aqui? Se leem, fiquem em pé. Tem outro microfone aí, não? É você que vai ler, não? Você vai ler? Qual o seu nome? Priscila. Depois do nome de Jesus, vai ser o nome mais falado desse culto hoje. Lê, Priscila. É a Jaque daqui. Não, cara, eu sou imperativo também, você tá ligado? Vai, Priscila, logo. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Sencreia. Lê de novo, verso 1, é só o verso 1, é só o verso 1. Vai. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Sencreia. Sencreia. Isso. Senta. É só isso, versículo. Eu estava falando para ele que eu precisava de um tom ali que eu vou cantar daqui a pouco. Irmãos, a igreja é um mistério. A igreja é um desafio. A igreja é tão um mistério, um desafio, que algumas pessoas tentam de todas as formas sintetizar, definir o que é a igreja. Todos os missiólogos e estudiosos vão definir igreja a partir de duas definições básicas. A igreja é um organismo, mas também uma organização. Ela é um organismo porque ela não precisa de uma placa, ela é um organismo porque ela não precisa de um endereço, ela é um organismo porque está conectado a Deus, a um ambiente espiritual. Por isso, ela é um organismo. Mas a igreja também é uma organização. E por ser uma organização, ela tem um estatuto. E por ser uma organização, ela tem um endereço. E por ser uma organização, ela tem um ambiente diretório. É o que nós chamamos de perna direita e perna esquerda, igreja. Nós não estamos comemorando aqui o aniversário da igreja de Cristo, na perspectiva de organismo. Porque a igreja de Cristo como organismo tem mais de 2000 anos. Nós estamos aqui comemorando 4 anos de uma igreja como organização. Só que só há comemoração dessa celebração ou disso que estamos vivendo, porque antes dela ser uma organização, ela é um organismo. Quem apresentou a igreja ao povo e às pessoas foi o próprio Cristo. O texto diz no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus está em Cesareia de Filipe, o ambiente que a primeira vez César foi institucionalizado como divindade. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem eles dizem que eu sou? Logo os discípulos, após um feedback, diz a Jesus o seguinte: eles dizem que o Senhor é um profeta. Alguns dizem que o Senhor é Jeremias, Isaías, até Elias. Ok? Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra. Tomando a palavra, Pedro olha para Jesus e diz-lhe a ele: tu és Theos Huios, tu és Ben Elohim, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. A declaração de Pedro é tão escandalosa e profunda
que Jesus não dá mérito a ele. Jesus disse: escute, quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus continua a expressão dizendo a ele: eis que eu te dou as chaves dos céus. O que ligarem na terra, será ligado no céu. O que desligarem na terra, será desligado no céu. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É a primeira vez que aparece a expressão igreja. Então, igreja não é uma invenção humana. A igreja não é uma invenção dos apóstolos. A igreja é um conceito estabelecido por Cristo. E é bem verdade que a expressão igreja que Jesus está usando ali é eclésia. Ainda que a palavra eclésia tenha sido utilizado primeira vez, não em Jerusalém, não na Galileia, nem em Cesaré de Filipos por Jesus. A primeira vez que a palavra eclésia foi utilizado foi no berço da filosofia, no berço dos pensadores, Atenas. Em Atenas, quando se discutia política, se discutia sobre assuntos triviais, eles iam para as igrejas. E o que era a igreja? Praça pública. Igreja em Atenas, para os filósofos, era o lugar onde se discutia, dialogava, falava, se alinhava. Igreja, no conceito grego, era um lugar de discussão. Lá vem Jesus e ele não pega outra palavra, ele pega essa palavra grega. Ele diz: igreja não é lugar para se esconder, igreja é lugar para aparecer. Igreja não é lugar para ficar emudecido, igreja é lugar para discutir e anunciar o reino de Deus. Por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O que Jesus está dizendo é através dessa igreja, a partir dessa igreja. Entretanto, olhe para cá, me dê um pouco mais de som. Entretanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte: a igreja precisa ser inaugurada. A igreja nasce nele, a partir dele. Abre comigo Efésios, por favor. Abre o texto de Efésios. O que era a igreja? Abre o texto de Efésios. Capítulo de número 3. Efésios capítulo 3. Verso de número 9 e 10. Põe na tela. Efésios 3, 9 e 10. Lê, Priscila, para mim, por favor. E manifestar a Não, Priscila, lê com força, vai. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Vai, e que mistério é esse, vai? E isso para que agora, pela igreja... Isso pela igreja. O mistério é Cristo, mas a igreja é anunciante desse mistério que é Cristo. Lê, Priscila, de novo. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a igreja é agente, comunicadora. Igreja que não se comunica, igreja que não se anuncia, igreja que não transforma a sociedade, igreja que não muda a rua, igreja que não muda bairro, isso não é igreja, é só mais uma religião. Por isso que Jesus não veio fundar mais uma religião, Jesus veio inaugurar a igreja. Por quê? Jesus vai sintetizar a missão da igreja. Ele diz: vocês, quem? Igreja. Vós sois sal da terra e luz do mundo. O que ele está dizendo é: boas músicas dentro de um prédio institucional é legal, um bom sermão dentro de uma estrutura religiosa é legal, mas igreja se faz na sociedade como dança. Só 3 deram glória a Deus. Um dia perguntaram para Dwight Little Moody, como identificar uma igreja que está vivendo um avivamento? Logo pensou-se, Moody vai dizer: uma igreja cheia, uma igreja com bom coral, com um grande ministério de louvor, ou com um grande orador. Dwight Little Moody disse: quer identificar uma igreja que está vivendo um avivamento? A rua muda, o bairro muda,
a cidade muda, o estado muda, o país muda. A igreja é um agente transformador. Grite bem alto: igreja. Não, mais alto, diga: igreja. Só que, como é que começa essa igreja? O que é igreja? Porque se igreja é organismo e é também uma organização, e se é uma organização, é um organismo, como entender isso? Como compreender isso? Porque se estamos comemorando 4 anos, precisa estar claro em nós os próximos anos. Por que faço parte disso? Por que esse povo está comemorando 7 dias? O que estamos comemorando? Que motivo é? Se somos igreja. A pergunta é: tudo que começa grande é monstro? Alguém não deu nenhum glória. A igreja não começa cheia, a igreja começa vazia. Porque ela não precisa começar como uma organização, ela começa como um organismo, numa casa. Ela começa numa casa onde não tem presbítero, não tem diretoria, não tem presidente, vice-presidente, secretário, mas ela é um organismo. Por quê? Porque ela é um organismo que não precisa primeiro ser organização. Ela primeiro precisa ser um organismo vivo para a glória do nome de Jesus. Por isso, que se você alugar um prédio, um salão, colocar uma placa, colocar cadeiras, colocar ar-condicionado, contratar músico, isso não é igreja. Porque a igreja não começa num prédio. Vai dar problema aqui agora. O que começa em prédio é boate, bar, franquia. Igreja não começa com um prédio. Igreja começa onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Igreja como organismo não começa com título, começa com missão. Estão comigo, sim ou não? Você já leu o texto de João capítulo 13? Quando Jesus vai ter a última reunião com seus discípulos, ele vai trancar todo mundo aonde? No cenáculo. Aonde? Aonde? Vai celebrar com eles o quê? O quê, pessoal? Ele fecha a porta e nesse ambiente ele vai apresentar a missão da igreja. E qual é a missão da igreja? Um microfone? Um instrumento? Uma escala? Um título? Está todo mundo esperando. Agora ele vai me dar um cargo. Agora ele vai me dar uma diretoria. Jesus disse: antes você ter cargo, antes você ter liturgia, vou te entregar a missão. Se não der glória, agora você vai ver. Qual é a missão? Traz a bacia, coloca a água, traz a toalha, porque a missão da igreja é lavar os pés, é lavar os pés, é lavar os pés. Só que a missão da igreja não é lavar os pés só do João que me ama, é lavar do Judas que me trai. Por isso que a igreja não é uma organização secreta. A igreja é uma declaração pública de amor e missão. O problema é quando a gente está fazendo sem propósito. A gente entra no ativismo. A gente se tornou religioso, só fazendo. Eu vim essa noite resgatar do teu coração um ambiente. Eu faço com propósito. Quando alguém disser bem assim, mas você viu o que fizeram, o que falaram? O que ele fez, o que ele fala não muda a minha missão. Eu tenho uma bacia, eu faço parte da igreja. Levante a mão direita assim bem alto. Bata pelo menos em 3, não assim. Você faz parte da igreja de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo. Você faz parte da igreja. Grite bem alto. Igreja. Mais alto, diga. Igreja. Aí vamos pensar. Olha para mim. Quem é o cabeça da igreja? Está escrito sim ou não? E nós somos o quê?
Ah, beleza, vamos lá, de novo, eu gostei da... Vem cá, vem logo, cara. Vem logo. Lucas Agostinho de Jesus. Foi ele que falou ali, ó. Foi ele o miserável, foi ele que falou, só estou reproduzindo. Então depois você briga com ele. Vem cá. Aqui do meu lado. Cara de igreja. Na quinta série você aprendeu, o que eu aprendi, que o corpo é formado de cabeça, tronco e... Abra a boca, vamos lá. Que você é formado do que? De cabeça, tronco e... A mesma coisa vai ser apresentada em Efésios. Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos o quê? Não. Membros do corpo. Romanos 12. Fica aqui. Romanos 12, verso 4 e 5, põe na tela. Romanos 12, 4 e 5, põe na tela. Vai logo. Vai, Priscila. Porque assim Não, Priscila, lê com força, Priscila. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Grite bem alto. Cristo, a cabeça. Lembra o texto de João capítulo 15? Jesus diz assim, eu sou a videira e nós somos o quê? Não é o tronco? Ele diz bem assim, o tronco não dá para cortar, mas ramo... Eu vi 3, Glória. O outro ali fez a cara feia. Eu vou falar de novo. Eu sou a videira verdadeira e você, Adson, é o ramo. Toda vara que está em mim, prefixo grego, você em mim, que não produz fruto, eu. Mas toda vara que está em mim, está produzindo fruto, eu limpo para produzir mais frutos. O que Jesus está dizendo é, se você estiver frutificando, nunca será isento da poda. Alguns serão cortados, outros serão podados. Uau. Se Jesus é a cabeça da... Abra a boca. Jesus é a cabeça da... E nós somos o quê? Imagina que você faz parte desse membro. E ele... Vou fazer de novo, cara. E aí, ele... Gostei, agora vai direito. Agora... Esse corpo, sem esse membro, tem vida? Beleza. Se cortar a perna, não pode colocar o pé no chão. E se esse corpo não tiver... Tá filmando isso, cara? Porque depois tem que virar figurinha, cara. O pessoal da minha igreja são tudo desgraçado. Acaba os cultos, eu acabo de pregar, ó a figurinha nova do pastor aí. Então pensa comigo, pode ficar direito, mas ó, cortei esse membro. Você já conheceu alguém sem braço? Já conheceu gente sem uma perna? Sem duas pernas? Sem dois braços? Agora você já conheceu gente sem cabeça? Você não é a igreja. Você faz parte da igreja. Porque a igreja não é antropocêntrica. A igreja não está concentrada no homem. A igreja é Jesus Cristo. Então cuidado com essa declaração bem humanista que você anda.
Eu sou a igreja. Aí Deus olha e diz, vontade de te matar, mas não posso. Eu tenho promessa, mas você não é igreja não. Você é membro dela. Membro da igreja, não é a igreja. Vou de novo. Você não é a igreja, eu não sou a igreja. Sou membro dessa igreja, a qual o cabeça é Jesus Cristo. E o cabeça da ordem é o pé, da ordem é a perna, da ordem é o braço. Ele diz, eu digo a você, vá, vá, vem, vem. Porque a cabeça é Jesus. Obrigado, igreja. Grite bem alto. Depois disso, estou decepcionado. Porque a gente é bem humanista, antropocêntrico. Eu sou. Só que no evangelho você não é nada. No hedonismo você é alguma coisa. No hedonismo você é. No evangelho, nada. Porque no evangelho é tudo por ele. Para ele. São todas as coisas. Como é que a igreja foi falada a Pedro? Foi pela capacidade intelectual que ele teve? Jesus disse, ei, isso não é capacidade sua. Isso foi meu pai que revelou para você. Já que meu pai me revelou a você, então vou revelar a igreja a você também. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você não tem igreja, você não tem membro, você não tem ovelha, você não tem pessoas. É tudo para Jesus, é tudo dele. Se eu ler esse texto, citar esse descendo da glória, você vai ver. Jesus está à beira do mar de Genezaré. O Pedrão tinha negado. Jesus está com a brasa acesa. Tem pão, tem peixe. Jesus olha para Pedro e diz assim, agapaus-me, Pedro. Ele diz, fileu, Senhor. Agapaus-me, Pedro. Fileu, Senhor. Ô Pedro, fileu, tu sabe que é fileu, Senhor, tu sabe que eu gosto. Então apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, elas são minhas, Pedro, não são suas. Você não é propriedade de homem, você é propriedade de Cristo. Você não é propriedade de uma convenção, você não é propriedade de uma carteirinha, nem de uma diretoria. Quem comprou você morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo. Você não faz parte de um curral religioso. Você não faz parte de um curral religioso. Minhas ovelhas. Que conversa é essa? Eu sou pastor de ovelhas, não sou dono de ovelhas. Por isso que o texto de Jeremias 3, eu vos darei pastores. É Deus que dá pastores às suas ovelhas. Para que nenhum deles diga, são minhas. Porque se ele tem um rebanho, foi Deus que deu o rebanho para ele, deu ele as suas ovelhas. Mas tem nada a ver isso aqui. Grite bem alto, igreja. Como é que a igreja começa? Porque a igreja vai ser inaugurada em Atos 2. Lembra? Só que antes da igreja ser inaugurada em Atos 2, tem um processo. Grite bem alto, processo. Como é que começa? Com quantos começa essa igreja? Com quantos começa? 11, 120. Vamos lá? Quem acha que é com 12, levanta a mão. 120. Quem não acha nada, sei nem o que é isso. Eu passei naquele corredor ali e vi um monte de foto. Eu vi uma ceia ali, no meio de umas galinhas, uns bois, umas cabras, estavam ali. Eu vi uma multidão de ninguém, não escuto. Porque chegar aqui hoje, depois de 4 anos, e ver isso aqui, alguém diz assim, sempre foi assim. Só que não é. Porque a igreja é isso. Não é um saco de batata, é um purê de batata. Alguém tem 2 folhas? Alguém tem 2 folhas? Sulfite para me emprestar rapidinho. 2 não, 5. Vou te 5, vai. 5. Faz 5.
Isso, pastora. Rasga mesmo essa miséria desse. Dois. Vem a senhora aqui, vem também aqui, vem você também. Sobe aqui. Vem logo. Vem logo. Efésios 4:11. Pega um papel. Pegue outro. Pronto, isso aqui é serva de Jesus. Vem você também. Vai logo. Vem o senhor tá chique, cara. Você arrebentou com tudo hoje, cara. Você destruiu. Bom, os 5 aqui enfileirados. Os 5, um do lado do outro. Olha para lá. 4, 10 e 11. Lê, Priscila. Vai, Priscila. E ele mesmo... 10. Vai, Priscila. 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Põe o nome agora. Vai. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Vai. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. 11. E ele mesmo concedeu... Ele mesmo quem, Priscila? Ele quem? Cristo. Vai, Priscila. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora lê o 12. Vai. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do quê? Do corpo de Cristo. Então isso aqui não é título. Isso aqui não é cargo. Glória a Deus. Isso aqui não é título. Isso aqui não é cargo. Isso aqui é missão entregue para o corpo. Beleza. E deu uns. 4:11. E deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Eu conto até 3. Joga o mais forte que vocês puderem, sem amassar. Eu disse que ia contar, não disse? Não espera nem eu contar. Eu conheci gente mais avexada do que eu agora, cara. Porque eu sou avexado, ela é mais avexada. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Tenta de novo, que vocês não comeram hoje não é possível. 1, 2, 3. Isso aqui não trata de força. Porque crescimento não trata de individualidade. Crescimento da igreja não trata se o apóstolo é bom, se o pastor é bom, se o mestre é bom. O crescimento da igreja é quando eles se unem. Pega o papel. Quando o apóstolo se une ao profeta, o profeta se une ao pastor, ao evangelista. Amassa isso, pelo amor de Deus. Amassa, faz uma bola. Ninguém sabe, levanta a bola assim. Ninguém sabe quando começa o pastor, quando começa o evangelista. Agora joga essa bola. A igreja avança, porque é para a glória do nome de Jesus Cristo. A igreja não precisa de uma figura. Dentro do marketing nós chamamos de persona. Toda marca tem uma persona. E dentro do evangelho a persona é Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, 1, põe na tela com força. 1 Coríntios 11, 1. Olha a igreja, olha a ceia. Não, põe a foto de novo. Olha a ceia.
Não, essa é feia, a outra. Olha a igreja, não tem diretoria, não tem diácono, mas a igreja está lá dizendo: somos a igreja de Cristo, somos a igreja de Cristo, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Isto é igreja. Primeira Coríntios 11:1, lê com força. Vai, Priscila. Vai, minha filha. Sejam meus... Não, Priscila. Lê com força, meu. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. O que adianta ter um apóstolo que não imita Cristo? O que adianta ter um pastor que não imita Cristo? O que adianta ter um evangelista que não imita Cristo? Todos os 5 ministérios só prosperam porque se parecem com a cabeça que é Jesus Cristo. Levante as suas mãos para o alto. Obrigado. O mais alto que você pode. Abra a boca, diga glória a Deus. Você está em Jesus Cristo. Se você vem para a igreja por causa de uma persona, não é igreja de Cristo. Não é. Grite bem alto. A igreja começou com 2. Outro dia eu venho aqui e mostro para vocês na Bíblia isso. Quer saber agora ou não? Sim ou não? Ela foi inaugurada em Atos 2, quase 120. Só que ela começa... Vai onde? Vai logo e volta, viu? É que eu não consigo viver sem ele sem mim. Somos igreja, purê de batata. Essa igreja vai ser inaugurada lá, mas ela vai começar não com a multidão, não. Abre João capítulo 1, por favor. João, verso de número 29. Lê, Priscila. No dia seguinte, beleza, vai. Vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse. O que João disse? O que João disse, Priscila? Aquela impostação vocal, porque aquela hora, aquela pressão. O que Joãozinho disse, Priscila? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Beleza. Joãozinho está no Jordão, batizando. E aí o texto diz que ele vê Jesus e diz assim: eis o, artigo definido. Não é um, ele é o. Ele não é mais um, ele é o. Igual ele não dá, inigualável. Para piorar, todo cordeiro antes de Jesus era sacrificado na expiação e o seu sangue não tirava pecado. O dia da expiação, o sangue cobria pecado. Só que João está dizendo: esse cordeiro é diferente. Ele não cobre pecado, ele tira o pecado da humanidade. Sabe qual é a raiva do diabo? É que quando você toma um banho do Cordeiro de Deus, o diabo diz: eu sei o que ele fez, mas não posso acusar, porque o sangue de Jesus não cobriu, o sangue de Jesus tirou dele todos os pecados. Segundo João 1:29, Jesus está vindo e João diz assim: eis o. Não saiu, olha para mim, não ficou bem que você saiu. Agora vai dar certo, olha para mim. Eis o. Lembra que quando Jesus diz isso, Jesus chega para Joãozinho e diz assim: Joãozinho, negócio é o seguinte, me batiza. Aí começa aquela agonia no Jordão. Não, porque eu não posso, que eu sou o verme, do carrapato, que eu não sou digno nem desaparga dos teus pés, não sei lá, aquela agonia. Jesus olhando para Pedro:
para João. Meu Deus. Terminou? Terminei. Meu filho, eu preciso que você me batize. Não, mas... Cale sua boca, me batize logo. Mas, meu filho, eu só posso iniciar o meu quando você finalizar o seu. Aí João disse, como assim? Você batiza com água, mas eu batizarei com Espírito Santo e fogo. Jesus ajunta as mãozinhas. João Batista está preparado? Tô, manda bala. Imersão. Pá. Águas turvas do Jordão, potáveis, com peixes, mas não são águas cristalinas, são turvas. Jordão em hebraico é Irad, significa descida. Ele está descendo a lugares escuros. Por que ele está sendo colocado em um ambiente escuro? Porque ele é o segundo Adão e o último. Ele vai descer ao inferno. Enquanto ele está sendo batizado e sepultado, ele vai aparecer e vai dizer bem assim: assim como eu venci o inferno, vocês também vencerão. Quando Jesus sai do Jordão, você não der glória agora, você vai ver. Quando Jesus sai do Jordão, 3 coisas acontecem. Número 1, o céu se abre. Número 2, o Espírito Santo desce como forma corpórea de uma pomba e vem. Pousa sobre ele. A terceira e última, uma voz vem do terceiro céu. O terceiro céu está acima das estrelas e da galáxia. A voz dele passa por Saturno, Plutão, Netuno. A voz invade a atmosfera e chega até as margens do Jordão. O que a voz dizia? Este não foi, este não será, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Você imagina, pensa comigo. Você imagina que até aquele dia era só gente batizada, nunca tinha acontecido nada daquilo. Só que no dia que Jesus foi batizado, o céu o Espírito, a voz. Você imagina, rapaz, nesse dia saiu pelo menos 1000 atrás de Jesus. Sim ou não? Cara, nunca aconteceu. O céu se abriu, menino. O Espírito desceu. A voz falou. Beleza. João 1,35. Põe na tela. Vai, Priscila. Vai. 1,35. Não é 13 não, filho. Vai. No dia seguinte... Para, Priscila. Dia seguinte do quê? O que aconteceu no dia anterior, Priscila? Fala no microfone, Priscila. No dia seguinte... Não, Priscila, eu estou perguntando para você. Fala no microfone, poxa. O batismo. Ela consultou os universitários. Tá tudo bem, é purê de batata. A gente tá tudo junto. Então, Priscila, é essa mentalidade que você precisa ter. No dia seguinte, ao que, Priscila? Ao batismo. O que aconteceu no batismo? Quantas coisas aconteceram no batismo, Priscila? 3. Primeira, qual foi? O céu se abriu. Segunda. E o terceiro? Aí você imagina, no dia seguinte, menino, a igreja de Jesus deve estar como? Bomba. Sim ou não? Leia, Priscila. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Quantos? 2. Vai, Priscila. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Para, era para você ter dado glória, tem coisa para você explicar. João está me ensinando que não importa o tempo, nunca mude a mensagem. Um dia anterior, ele é o Cordeiro. O dia seguinte, ele é o Cordeiro. 50 anos depois, ele é o Cordeiro. Vou falar uma coisa. Quando eu era pequeno, sentava homem do lado, mulher do outro. Bateria não podia na igreja, era todo mundo de terno e gravata. Minha avó tinha até um lençol com buraco. Outro dia eu explico sobre isso, o que era isso.
Vou te falar uma coisa, cantava hino da harpa e outras coisas. A igreja modernizou. Há anos atrás era reto projetor, agora tem um telão de LED. Antes não podia luz, agora pode. Pastor, isso não pode. Não importa se tem telão, se a parede é preta, abóbora ou azul. O que não pode mudar é a mensagem. Ele é cordeiro ontem, ele é cordeiro hoje, ele é cordeiro amanhã. Pode ter uma parede preta, mas a mensagem é sobre o cordeiro. A mensagem é sobre o Cordeiro de Deus. A mensagem é sobre o Cordeiro. Eu fui criado na igreja, cara. Eu não fui criado na malandragem, não. Fui criado na igreja. Só entende igreja? Eu já vivi igreja de parede branca, de terno e gravata, com muita gente vivendo na escuridão. O que define santidade não é a cor de uma parede, nem usos e costumes. Cara, não tem noção, mas outro dia. Um dia anterior, João 1:29, qual era a mensagem? Pelo amor de Deus, qual era a mensagem? No dia seguinte, mudou a mensagem? Dá uma pausa aqui, a gente vai voltar para esse texto. Vai lá para Apocalipse, capítulo 5, põe na tela. Priscila, bota essa voz para fora agora. 5:1 a seguir. Vai, Apocalipse 5:1 assim. Vai, Priscila, vai. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vai, Priscila! Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Vai, Priscila! Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Vai, Priscila! E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. 5! Então um dos anciãos me disse: O quê? não chore. É agora, Priscila! Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Mas agora é para dar glória. Olha o verso seguinte, Priscila, vai. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Glória! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem alguma coisa errada? O anjo viu um leão, mas João viu um cordeiro. Olha o 5, olha o 5. Eis que o leão. Olha o 6. E quando eu olhei e vi, o que ele viu? É igual? Tem semelhança? O anjo está vendo o leão da tribo de Judá. Quando João se vira, ele está olhando para o mesmo lugar, para a mesma coisa, para a mesma pessoa, só que o anjo está vendo um leão. Só que João está vendo um cordeiro. Esse João é o amado. Mas o primeiro que viu o cordeiro foi João Batista. E o Batista disse no 29, ele é cordeiro.
No 35 ele diz, é cordeiro. Aí o João amado é levado ao céu. Aí lá no céu está todo mundo chorando, ele chorando. Quando ele se vira, ele olha e diz assim, menino, o anjo precisa de um leão para governo, mas o exemplo da igreja vai continuar sendo o cordeiro ontem, hoje e eternamente no céu. Ele é o cordeiro de Deus. Volte João onde a gente parou. 35, 36, eu nem me lembro onde a gente parou. Vai, põe, aí o que você quiser. Vai, Priscila, lê. E vendo Jesus passar, disse. Disse o que, Priscila? Eis o Cordeiro de Deus. É agora, vai. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Espera aí. Quantos começou a igreja dele? Mas o que aconteceu um dia anterior? As nossas igrejas são inauguradas, a maioria delas não tem céu aberto, não tem espírito descendo, a voz não fala. Jesus começou com 3 fenômenos e só conseguiu arrebatar, porque a igreja não incha, a igreja cresce. 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1. Se ela continuar lendo aquilo ali, isso é igreja. Grite bem alto, igreja. Estão comigo, sim ou não? De quem que eram os 2 discípulos? De quem? Porque só era de João enquanto o cordeiro estava o quê? Oculto. Porque quando o cordeiro se manifesta, eu não tenho mais discípulos. Todos agora são dele. E aí quando eu me torno discípulo dele, eu quero não ir para a igreja, porque a igreja não é templo. Quando Jesus veio, ele entra no templo e diz assim, isso aqui nunca foi para ser templo. O que é isso aqui? Isso aqui é casa de oração. Continua, Priscila, vamos ver se eles dão glória, vai. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes. O quê? O que vocês estão procurando? Eles disseram. O que é que eles procuram? Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Ô Priscila, eles não estão atrás de um templo. Eles estão atrás de uma casa. Vou de novo. Priscila, eles não estão atrás de uma igreja para congregar. Eles estão atrás de uma família para pertencer. Isso aqui não é igreja para frequentar, é família para pertencer. Por isso que quando dói em você, precisa doer em mim. Quando você tem vitória, a minha vitória, a sua vitória. Isso aqui não é templo, isso aqui é casa, é família. Aí olha o processo da igreja. Como é que a igreja é? Ó, vê, não tem templo, não tem diretoria, não tem endereço, mas é um organismo. E olha como o organismo faz. Continua, Priscila, devagarzinho eu terminei. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele Continua, dia. Priscila, vai. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Vai, Priscila. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão. Ele disse, se é para começar a igreja, eu não vou começar ganhando de fora. Porque não dá para pregar para o meu vizinho se eu não prego em casa primeiro. Continua, Priscila, vai, era para você ter dado glória, vai. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão. E disse o quê? Achamos o Messias. Ele não achou um profeta, um curandeiro. Ele não achou o coach, não achou um pregador. Ele achou o Messias, o ungido de Deus. Continua, Priscila, vai. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: disse o quê? Você é Simão, filho de João. Para, Priscila. Não tem nem templo, mas o impacto do organismo é tão violento que a primeira coisa que Jesus faz é: vou mudar seu nome. Se a igreja não mudar a tua identidade, isso não é igreja. A igreja aceita
todos, mas não aceita tudo. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Por isso que Jesus disse: Pedrão, primeiro impacto, vou mudar o teu nome, porque o evangelho muda a identidade de pessoas. Continua, Priscila, 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. E aí? E encontrou Filipe. Para. O Pedro foi trazido, sim ou não? Só que esse daqui, Jesus encontrou. Tem gente que está nessa igreja que veio porque alguém convidou ele no domingo. Mas tem gente que o próprio Cristo foi na sua casa, através do irmão dessa comunidade, num almoço, numa dificuldade. Cristo nele revelou a graça, diz: eu vim aqui em nome de Jesus Cristo. Continua a leitura, vai. Isso é igreja, cara, eu amo igreja, vai. A quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Vai, Priscila! Filipe encontrou Natanael. Para. Um é levado, o outro Jesus, vai atrás. Esse, Filipe disse: eu encontrei. A gente só encontra aquilo que a gente está. Lê, Priscila, vai. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Vai. Jesus, o Nazareno, filho de José. Vai. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Vai. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Onde você me conhece? Jesus respondeu: Vai. antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Não. Quer dizer que antes do cara chegar, Jesus já estava preparando tudo e dizia bem assim: eu sei quem você é, eu sei os seus traumas, eu sei as suas guerras, eu sei quem você é. Há uma informação extra importante. Natanael é contemporâneo de Jesus. Quando Herodes o Grande mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, Natanael acabara de nascer. E essa história só quem conhecia era Natanael e sua mãe. Sua mãe pegou Natanael e escondeu ele debaixo de uma figueira para que ninguém o matasse. Quando trouxeram Natanael, Jesus olhou para ele e disse assim: eu te conheço quando tua mãe te escondeu. Eu conheço os teus traumas, eu sei de tudo. Continua a leitura agora só para você ver. Vai! Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Natanael disse: essa história só sabe eu e minha mãe. O Senhor não é um profeta, o Senhor é o Filho de Deus. Grite bem alto, igreja. Mais alto, igreja. Começou com quantos? 3 anos depois, vai ser inaugurado com quantos? Atos 1, abre aí, Atos 1, rapidinho, Atos 1, verso de número 14, Atos 1, oh glória, lê, Priscila. Todos estes perseveravam unânimes em oração, Vai. com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 15. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Estão comigo, sim ou não? Durante esses 3 anos do ministério de Jesus, quantas vezes você ouviu falar e uma multidão seguia? Quantas vezes? Várias vezes. Só que multidão não é igreja. Porque multidão não está na inauguração. Frequentador de igreja não é igreja.
É multidão. 3 anos depois, a inauguração acontece só com 120. Terminei. Pastor, onde você quer chegar? Não se iluda com igrejas cheias. Deus vai nos entregar território nessa cidade. Deus nos dará templo maior. Deus nos fará uma igreja relevante cada vez mais. Mas me escute, não se iluda com multidão. Multidão senta para comer peixe e pão, mas discípulo distribui peixe e pão. Multidão consome, discípulo cumpre missão. Deu vontade de falar uma coisa, mas não posso. Você sabe por que muitas pessoas transitam, que é o que nós chamamos na sociologia de trânsito religioso? A multidão transita de ministério. Porque quando acaba alguma coisa aqui, ele precisa ir para outro lugar. Porque multidão está atrás de consumismo. Tem gente que já passou em 5 igrejas. E todas as igrejas têm problema, menos ele. Até uma hora que ele olhar no espelho e ver a desgraça que ele é. Está falando, só falta falar o nome. Por isso que igreja não é lugar para frequentar. É lugar para pertencer. Quando eu habito, quando eu pertenço a esse lugar, é como família. Eu escutei alguém dizendo outro dia, foi interessante, dizer assim: ei, empresa não é família, é time. Eu falei, cara, é verdade. Aí ele dizia assim: empresa não é família, não trate funcionário como família, não é sua família, é time. Time você treina, você escolhe, família não. Os meus funcionários não é minha família, é meu time. Não entregar resultado, eu desligo e contrato outro. Agora minha filha não dá para desligar ela não. Até eu quero de vez em quando, come demais. Aí. Mas tem que estar lá. Por quê? Família é suportar uns. Funcionário você não suporta, você desliga. Por isso que igreja não é empresa. E membro não é funcionário. Família. Terminei. Pega na mão de alguém e diz assim: somos famílias da graça. Fique em pé. Fique em pé. Pastor, o que tem a ver com o texto que o senhor lê? Porque a pergunta é essa, né? O que tem a ver, Romanos? Põe na tela então pra você ver. Romanos 16:1. Põe logo, eu leio e terminei. Vai logo. Recomendo-lhe a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja. Onde fica a igreja? Havia um porto em Corinto chamado Porto de Cencreia, onde os navios atracavam. Paulo está falando essa carta, Técio está transcrevendo. Eles estão hospedados na casa de Gaio. Romanos 16, verso 22 a 23. E Gaio, a casa dele, era em Cencreia. Olha o detalhe. A igreja está em Cencreia. Isso aqui é mais do que um organismo. Já se tornou uma, porque tem um endereço. A pergunta é: você serve em que local? Qual é o teu ninho, cara? Você tem o ministério do diabo por rodear a terra, não para em lugar nenhum. Eu sou de todos, mas não sou de ninguém. Hebreus 10, 25, põe na tela, Hebreus 10, 25, ó. Não deixemos de, como é? Congregar, é organismo ou organização? Só que eu só posso congregar como organização quando eu entendi que faço parte de um.
Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vos vem o que o dia se aproxima. Grite bem alto. Organismo, organização. Ei, eu tenho lugar para voltar. Eu estou pregando para vocês aqui, estou muito feliz. Ontem eu estava pregando numa igreja, numa cruzada para 6, 7 mil pessoas. Amanhã, quem sabe, eu estou pregando para 4. Só que não tem lugar melhor do que o púlpito da igreja que eu faço parte. Sabe por quê? Lá é minha família local. Lá eles me conhecem e eu conheço eles. Lá o que eu falo, às vezes eu falo coisa aqui e você diz assim, uau, só que lá eles não estão analisando a minha fala, eles estão dizendo, faz sentido porque eu sei a vida que ele vive. Família, credibilidade, moral para falar. Terminei. Grite bem alto. Eu preciso servir a minha igreja local. A FEB servia, sim ou não? Parabéns para você. Você que faz parte dessa Sencreia. 4, daqui a pouco é 5, 6, 7. E se alguém na cidade perguntar, qual é a sua igreja? Você diz, eu tenho um ninho. Eu tenho uma família da fé. Eu tenho lugar onde eu congrego. Por que você congrega lá? Porque antes de congregar lá, eu faço parte da igreja que vai ser arrebatada ao céu. Eu sou parte desse organismo. Põe a mão no coração. Feche os olhos. Eu faço o apelo. Se tem alguém essa noite que está afastado. Pastor, eu estou afastado e eu quero me reconciliar hoje. Ou pastor, eu não estou afastado. Não estou desviado, mas estou sem congregar. E hoje eu quero voltar para o meu ninho. Eu quero voltar a congregar. E eu quero fazer isso hoje. Depois dessa palavra. Eu estou te apresentando o dono da igreja, não a igreja. O dono da igreja é maior. É só você levantar sua mão onde você está. Eu não vou lhe chamar à frente, é onde você está mesmo. Pastor, eu estou sem congregar e quero voltar a congregar. Eu entendi a missão da igreja local. É só você levantar sua mão. Pastor, eu estou afastado. Tem uma moça ali. Pastor, eu estou afastado ou eu estou sem congregar e quero voltar. Tem mais alguém? É só você levantar sua mão onde você está. Uma já levantou. Pastor, eu quero voltar a me reconciliar ou voltar a congregar. Tem mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Eu oro por ela, Pai, no nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua filha. Abençoar o coração dela. Abençoar os pés dela. Abençoar tudo que leva o nome dela. E mais do que isso, que o teu sangue que purifica de todos os pecados estejam sobre ela. No nome de Jesus. Amém. Escute. Termino dizendo uma loucura. Posso? Sim ou não? Cuidado para a gente não ser um Judas. Com o maior cargo de tesoureiro. Fazendo a coisa mais importante. Mas nunca pertenceu a Jesus. Está à mesa. Mas não pertence ao projeto. Eu prefiro ser um Pedro que nega, mas pertence. Do que ser um Judas que tem um cargo e não pertence. Dê um abraço pelo menos em 3 assim, você pertence ao Evangelho de Jesus Cristo. Pelo menos em 3, faça isso.